Provérbios 31, procura aí depois de Salmos, né? Fácil você encontrar Provérbios 31, versículo de número 10. Diga glória a Deus. Provérbios 31, 10. Eu quero falar um pouquinho sobre a igreja que o nosso Deus, Ele sonha, amém? Porque quando a Bíblia fala mulher virtuosa, quem achará? E o valor dela muito excede o de rubins ou de pedras preciosas, amém? Quando Deus, Ele fala isso, quando Ele fala da mulher, a mulher sábia edifica a casa, Ele está dizendo da igreja dele, a igreja que as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, amém? A igreja que realmente é a igreja do sonho, a igreja que pode vir qualquer pressão, qualquer dificuldade, o caráter forte que ela tem, diga caráter forte, espiritual, que essa igreja carrega, ela vai aguentar as pressões que vieram, amém? Eu tenho visto, tenho conversado, se nós tivéssemos uma igreja com caráter forte, espiritual, há 20 anos atrás, colocando 20 anos atrás, se eu colocar 30 anos atrás que eu comecei na igreja, nós teríamos templos que não caberia as pessoas, amém? Não caberia, mas muitas igrejas cheias hoje, às vezes, são de coração vazio. Coração vazio. Eles não têm o suporte espiritual. Por isso que você precisa aprender a palavra. Você precisa ter uma sede pela palavra. Porque só a palavra pode mudar o curso, o rumo da sua vida. Se você levar Deus de qualquer jeito, não que Ele vá levar você de qualquer jeito, Ele vai permanecer fiel, mas não com você. Porque Deus é fiel com os fiéis, amém? Amém. Ele honra aqueles que honram a Ele. Diga amém, igreja? Deus não vai tirar, Ele não vai deixar de ser fiel. Só que Ele vai atentar, Ele vai olhar se você é aquela pessoa que ama Ele de verdade. Que você tem desejos por Deus. Porque se você tiver desejo por Deus, Ele vai se inclinar para você. Ele diz que aquele que se aproxima dEle, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora, amém? Diga amém? Então Deus é cheio de misericórdia, por isso que nós não somos consumidos, por causa das suas misericórdias, porque nós somos negligentes, nós somos fracos, nós não somos uma igreja forte ainda, uma igreja que aguenta pressão, uma igreja que não importa a dificuldade, uma igreja quando um profeta fala alguma coisa, a gente vai ver isso na Bíblia, quando ele diz alguma coisa, ela acredita, e ela sabe que lá no final, amanhã, Deus vai trazer de volta aquilo que aparentemente ela não conseguiu naquele momento. É uma igreja que acredita no futuro. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 31, 10, que a mulher virtuosa, quem a achará? Diga amém? Quem achará? Jesus chegou a dizer, naquela parábola da viúva, que foi até um injusto juiz, lá em Lucas 18, ela foi, insistiu, aí o juiz falou, eu não temo a Deus, eu não respeito nem os homens, mas eu vou abençoar essa viúva que persevera, amém? Aí Jesus falou, mas e Deus? 18:7, Deus não fará justiça? Lucas 18:7. E Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Diga amém. Diga glória a Deus. Só que no 8 ele diz, quando o Filho do Homem vier, não é isso? Eu digo que depressa Ele vai fazer. Mas quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé? Quando Ele está dizendo a terra, Ele está dizendo o seu coração. Uma semente plantada, bem plantada no coração, na terra, um coração honesto, coração virtuoso,
num coração que tem caráter forte, espiritual, vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. Mesmo que você não produza 100 vezes, mas você vai produzir. Não deixa de dar fruto. Mas o problema é que hoje só oba-oba. Ninguém quer ouvir a palavra e dizer, eu preciso buscar Deus. É sobrevivência, irmãos. Isaac, quando chegou em Gerar, Deus falou, não vai descer para o Egito, não. Você tem que habitar nessa terra, não vai fazer como seu pai Abraão. E a Bíblia diz que ele ficou naquela terra, Gênesis 26, versículo 12, semeou naquela terra, não chovia há vários anos, não chovia. Qualquer um desceria para o Egito, porque o Egito era o país abençoado. Deus falou, não, se você ficar, é ali que eu vou te abençoar. E ele ficou naquela terra, e a semente que ele plantou, produziu, naquele mesmo ano, 100 vezes, 100 medidas, amém? Diga amém. Mas ele obedeceu. E se é você? Então, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus voltar, ele vai encontrar você na fé? Ou qualquer probleminha, você está desistindo? Você está abandonando? Você está achando que está difícil demais? Não, irmãos, você não pode amarelar. O crente tem que ter caráter forte, amém? Diga amém, igreja. Amém. Essa mulher virtuosa, quem é que vai achar? 31:10, Provérbios. Quem a achará? O seu valor, o valor dela, muito excede, ultrapassa o de rubis. Diga amém? Ela tem um valor, ela tem um caráter espiritual forte, ela tem dignidade que ultrapassa qualquer mulher aí fora. Estou falando de igreja, de mim e de você, amém? Diga amém? Estou falando da igreja de Jesus. O valor dela muito ultrapassa a das demais. O marido, olha o versículo 11, o coração de Deus, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará, nenhum bem faltará. Por isso que Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com tudo que pedir ao Pai, em meu nome eu, tudo. Ah, mas não está acontecendo, por quê? Porque você murmura, você reclama, você acha que Deus esqueceu, você não olha o amanhã, você não vê que o seu futuro está na mão de Deus. A NVI, a tradução NVI, a internacional, na Salmos 31:15, diz que o futuro meu e o seu, diga o meu futuro, põe as mãos assim, ó. Diga o meu futuro está nas mãos de Deus. E Ele vai livrar você. Mas você, na hora do problema, na hora da dificuldade, fala, não vou na igreja não. Um dia você vai ser responsável se a sua família se perder. Um dia você vai ser responsável. Deus falou, eu falava para você buscar. Eu disse na Bíblia que quem busca a mim, nada tem falta. E você não buscava. Ah, mas é porque o senhor sabe. Não tem desculpa, irmãos. Quando nós estivermos diante do justo juiz, nós só vamos ouvir duas palavras. Eu só quero ouvir uma. Vinde benditos do meu Pai. Entrai no reino que está preparado desde a fundação. Eu não quero ouvir, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não quero uma porta fechada. Eu já quero chegar ali acreditando que Ele vai me chamar para entrar à direita dEle, amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos ter fé, irmãos. Precisamos ser fortes nesse dia. Por isso que o 25 diz dessa mulher, ó. Provérbios 31:25, a força
e a glória são os seus vestidos, vestes. E ela ri do dia futuro, ela ri do amanhã, amém? Não tem medo do amanhã, não tem medo. Ela sabe que está na mão de Deus, amém? Então nada para ela, nada para. Estava tendo uma visão dessa mulher, a sunamita, falando dela, e eu me emocionei uma hora, sozinho, vendo como essa mulher, ela foi espiritual, irmãos. Tinha força, tinha glória. A tradução, a NVT ou a NVI diz dignidade, né? Tem uma tradução que diz nobreza, 31:25 do Provérbios, está para mudar ali, ó. Ela tinha força e tinha dignidade, amém? Diga amém. Se você pegar a palavra dignidade, você vai ver que a nobreza, a dignidade, ela tinha uma conduta superior mesmo às outras demais. E aí, lá no livro de 2 Reis, a gente pode abrir lá, segundo livro de Reis, Samuel, Reis e Reis, segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. Versículo 8, a gente pode começar. Quem achou, diga amém. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Então pode colocar a tradução da nossa Bíblia corrigida mesmo. Então havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi: chama a sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, com todo carinho, né? Com todo amor, com toda atenção. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Diga amém. Diga amém. Então, aí, tudo que você faz para Deus, acho que a primeira coisa que eu vejo aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tudo que eu vejo aqui, eu olho assim, eu fico olhando, eu vejo uma mulher que tinha uma dignidade espiritual muito forte em relação à generosidade, amém? Ela começou a ver aquele homem e disse assim: nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar ele. Por isso que às vezes você não consegue fazer algo para um homem de Deus, você pelo menos ore por ele, amém? Diga amém, igreja? Ore por ele. Ore, porque a Bíblia fala aí, às vezes a gente vê por aí, você assiste aí na internet, você vê um falar: isso aí é falso profeta. Não fala isso. Você nem sabe a luta daquele homem. A Bíblia, Jesus falou: quando fere o pastor, dispersa o quê? As ovelhas. Você está prejudicando as ovelhas. Falar mal de alguém, você está prejudicando as ovelhas. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus falou: Paulo, não é a igreja que você persegue, você está perseguindo a mim. Amém? É a mim que você me persegue. Então nós precisamos, irmãos, ter caráter espiritual, não caráter fraco.
que qualquer coisinha a gente é levado por todo o vento de doutrina. Fala alguma coisa lá, você crê, ou se você não crê, você critica. Não, irmãos, tem que reter o que é bom. Tem um versículo na Bíblia, 2 Timóteo 2,7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Você não entende agora, vai entender depois, diga glória a Deus. Mas não critique. Não coloque a sua mão no fogo, porque você vai se queimar. O fogo é a presença de Deus. Não aponte o dedo para um irmãozinho, para ninguém, irmãos. Você nem sabe o que aquela pessoa está passando. Você tem que orar por ele. Digo amém, igreja? Quando aquela mulher veio, Eliseu falou, nós precisamos ajudar esse homem. Então vamos fazer algo por ele. E Deus não esquece. Deus tocou no Elias, falou, no Eliseu, falou, mas chama ela, porque ela está sendo muito bonzinha, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Vou falar com o rei, se precisar de alguma coisa. E o Eliseu não atentou ainda o que ela precisava mais. Ela queria, mas ela não tinha ainda toda aquela fé. E aí ela disse, não, eu sou tranquila, sou uma mulher humilde, apesar de rica, a Bíblia diz que ela é rica, mas uma mulher humilde. Eu habito no meio do povo. Estou tranquilo, ela falar nisso. Aí ela saiu, Geazi falou, olha, ela não tem filho. Ela não tem filho, que o marido dela é um pouquinho avançado de idade, ela não tem. E o Eliseu falou, mas eu não atentei para isso, manda chamar ela de novo, e chamou-a. Versículo 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela? Perguntou para o Geazi. O Geazi disse, ora, ela não tem filho, que seu marido é velho, pelo que disse ele. Então chama ela de novo. E chamou-a a ele, e ela se pôs à porta, e disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas ela concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Diga glória a Deus. Escute o que eu vou falar. Se você tiver uma visão de generosidade no seu coração, Deus nunca vai esquecer do que você faz. Hebreus 6:10, guarde esse versículo. Deus não esquece do seu trabalho, da sua obra, do que você tem feito, com o nome dEle. Quando você faz para os santos, para alguém, você está fazendo para o nome dEle. Está ali, ó. Não esquece, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome mostrar-se enquanto você serve aos santos e ainda continua a servir. Diga glória a Deus. Deus não esquece. Irmãos, Jó 34:11, a tradução nossa aqui diz que segundo a obra, o trabalho seu, Deus, Ele paga. Diga amém? Ele paga. Deus não deve para você. Por isso que você não pode dever para Deus. O problema é que tem gente que deve para Deus e não deve para o homem. Ah, mas o senhor quer que eu deva para o homem? Não. Eu quero que você pague o homem também. Mas se você dever para Deus, Deus não ajuda você a pagar o homem. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então tem gente muito negligente, não tem caráter forte, não tem visão espiritual. Porque Deus não vai dever para você. Então seja fiel a Ele, até a morte, porque Ele tem uma coroa da vida para te dar. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu não era, passe a ser. Seja espiritual. Seja uma mulher virtuosa. Uma igreja que Deus olha para você e diz, olha, meu coração, meu marido, o marido é Deus. Está nela confiado. Porque Isaías 54:5, o teu Criador é o teu marido. Diga amém.
O Senhor é o teu marido. Diga amém. Você é essa mulher. Para que Deus olhe do céu e diz, olha, é fiel, é forte, tem caráter espiritual. Diga amém. Amém. Tem caráter espiritual. Está ouvindo aí, Anésio? Está ouvindo? Tem caráter. É forte. Nada abala. Ela não desiste, ela olha para o futuro. Ela ri do futuro. Ela ri do amanhã, ela conhece o que vai ser amanhã. Ela não para, ninguém para ela aqui hoje. Porque ela sabe que o futuro dela está na mão de Deus. Aí essa mulher foi generosa. E aí Deus deu um filho para ela. Mas o filho morreu. Está aqui, ó, no versículo seguinte. Ó. No 17 ela concebeu. E no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida, Eliseu lhe dissera. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e chamou ao seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O marido disse, mas por que você vai a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, o que tudo vai? Diga, tudo vai o quê? Tudo vai bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. O menino morreu. E ela não falou assim, eu acho maravilhoso porque ela fechou a porta, amém? Tem gente que tem a boca aberta demais. Eu fico imaginando aqui, se você tivesse feito alguma coisa para Deus e alguém da sua casa venha morrer. Eu já fui em tantos velórios nesses 30 anos, crente, falando de crente, querendo arrancar o cabelo e dizer, por que, pastor, Deus fez isso? Eu já vi que o caráter é fraco, amém? Ah, mas quem é que aguenta então? É isso que nós estamos aprendendo aqui, amém? Deus é Deus na hora da luta e Deus é Deus na hora da bonança. Diga amém? É a mesma coisa o casamento. Quando você casa, se você vir casar-se comigo, eu vou falar para você. Tem que ser fiel na hora de estar tudo bem, tem que ser fiel na hora que está tudo ruim. Porque na hora que está ruim, o marido acusa a esposa acusa o marido. Mas que pressão, que força que você tem? Nenhuma. Porque você vê um escape de colocar a culpa nos outros. E ainda diz, Deus esqueceu da gente. Fiz cama para o homem de Deus. Dava dinheiro para ele, ia lá na padaria, comprava pão, comprava isso, comprava aquilo. Fazia de tudo aí que eu ganhei. Meu filho morreu. Falei para ele não mentir para mim. Estou falando da mulher aqui, amém? Contando a história dela. Você não faria isso? Sei. Eu não. Sei não. Sei. Eu não sei qual é o nível de fé que eu tenho. Mas o apóstolo Paulo sabia, dizia, eu sei em quem tenho crido, amém? Diga amém. Não importa a dificuldade, a luta, a adversidade. Mas não vai para lá não, que a turma, Deus está mostrando aqui que a turma vai te amarrar, vai fazer isso. Não, eu vou. É pelo nome do Senhor, amém? Tiver que morrer lá, amém. Mas meu futuro está na mão de Deus. Avisou para mim, não vi, não vou não, pastor. Vou não, que o negócio lá está feio. Você não tem fé, irmãos. Você não tem força espiritual. Por isso, qualquer discussão na sua casa, você não vem na igreja. Qualquer probleminha que acontece financeiramente, você não vem. E não adianta mudar de igreja. Porque você é a igreja, amém? Você é a igreja. Não, o senhor está sendo muito rude, então considere o Espírito Santo falando com você. Porque não sou eu. Estou falando pelas palavras de Deus, amém?
Essa mulher fechou a porta sobre ela, sobre o filho, chamou o marido falou, mas peraí, o que está acontecendo? Irmãos, ela não demonstrou nenhum nervosismo, senão o marido percebia. Mas por que você vai no nome de Deus? Não, tudo vai bem, diga amém. Olha a calma diante do problema, amém? Porque se ela demonstra, quem conhece o marido aí? Se vê o marido está nervoso, já conhece, fala assim. Aí. E quem conhece quando vê a esposa nervosa? Levanta a mão. Aí. Seu filho, pastor, eu percebo quando meu filho está meio nervoso. Levanta a mão. Então. Aí o marido olhou para ela e falou assim, mas vai fazer o que no nome de Deus? Tudo vai bem, amém? Tudo vai bem. O menino estava morto. Se é um de nós, não sei. Poxa vida, Deus é mau, né? Aí eu chegava no velório, pastor, Deus não podia fazer isso. Aí eu abraçava a mãe. Não, irmã, todas as coisas cooperam para o bem. Deus sabe o amanhã, amém? Importante que Deus, ele estava com Deus. E quando não estava, diga só Jesus na causa. Aí é duro. Aí pode chorar mesmo, amém? Mas não porque Deus esqueceu, porque você não buscou. Porque você não intercedeu. Que mulher, Deus não vai dever para você. Mas você tem que evitar falatórios. Tem que ser uma obreira, uma mulher aprovada. Um obreiro aprovado, amém? Diga glória a Deus. Quando eu falo obreiro aprovado, é você, eu e todos nós aqui. 2 Timóteo 2,15 fala sobre isso. E procura apresentar, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade, amém? Diga amém. Aí o versículo 16 diz, evita conversa, porque vai produzir mais desgraça ainda, amém? Diga amém. Diga, tenho que evitar, diga eu tenho que evitar falatório, porque vai produzir uma coisa pior, amém? Não murmure, irmãos, foi o que essa mulher fez, ficou quietinha, soube manejar bem a palavra, tudo vai bem. E ela foi até o homem de Deus, e o homem de Deus orou, e o filho ressuscitou. Diga glória a Deus. E a história dessa mulher termina aqui? Não. Capítulo 8. 2 Reis 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara ou vivificara, dizendo, levanta-te, vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por quantos anos? Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra de quem? Do homem de Deus. Foi ela com a sua família, peregrinou na terra dos filisteus por quantos anos? Olha para mim agora. Ajudou o homem de Deus. Era uma mulher rica, amém? Uma mulher rica. Ajudou o homem de Deus, fez quarto, colocou cama, mobiliou a casa. Se tivesse uma charrete, na época compraria uma charrete. Talvez ele nem quis. Ele gostava mesmo de passar nos lugares. E aí o Eliseu chama ela e fala, mulher, você precisa sair daqui porque Deus mandou uma fome. De quantos anos? 7 anos. Olha, eu não tenho lugar para você não, você vai aonde você puder. Ela fez conforme a palavra do homem de
E foi. Foi, andou, vou lá nos filisteus. Peregrinou lá. Amém. Aquilo que eu estou dizendo. Se uma pandemia de 2, vamos dizer 3 anos, abalou a igreja, muita gente desistiu. Eu lembro de uma que perdeu o marido, aí foi para a internet, acusou o governo, acusou um monte de gente. Mulher da igreja, gente da igreja. Se ela estiver me assistindo, ela sabe o que eu estou falando. Porque falta um caráter espiritual, uma força, uma dignidade diante da adversidade. Diga amém? Se uma pandemia de 2, 3 anos abalou, destruiu a fé de muita gente, imagine uma fome de 7 anos. Só que ela tinha que deixar tudo que ela construiu. Uma fazenda que ela tinha. Ela era uma mulher próspera, rica. Só que ela poderia ter dito: eu não, eu estou bem aqui, eu vou sobreviver. Tem gente aí não, que não tem o que eu tenho, mas eu tenho, eu sou rica, eu vou sobreviver. Não, ela acreditou no homem de Deus e foi, amém. O Eliseu falou: são 7 anos. E olha o versículo 3. Sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então lá vai, a gente vai colocar a NVI no 4. Ela vai, cadê o rei? Cadê o rei? Eu preciso falar com o rei. Porque o Eliseu falou comigo, o Eliseu já tinha morrido já. O Eliseu já tinha ido para o céu. Eu preciso achar o rei, porque o profeta falou para mim que Deus mandaria 7 anos de fome, e eu mandou peregrinar, achar um lugar, eu fui, agora eu voltei, cadê o rei? Ah, o rei. Quando ela está chegando, o Geazi, versículo 4, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Aí, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o quê? O menino. A própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: ah, esta é a mulher. Pastor, que coincidência. Não. Seu futuro está na mão de Jó 36, 7. Do justo Deus não tira os olhos. Diga amém. Jó 36, 7. Acorda aí, Marcos. Jó 36, 7. Ele não tira os olhos de quem? Antes ele coloca ele e exalta. Diga glória a Deus. Põe num trono e exalta. 7 anos Deus acompanhou aquela mulher. 7 anos. Ela volta. O rei fala assim: ah, conta para mim como é que o Eliseu era. Conta os milagres que ele fez. Aí chegou na hora do milagre do filho da mulher. Então, Eliseu, ela não tinha filho, Eliseu deu, mas ela morreu, o filho morreu, mas Eliseu ressuscitou. Aí a mulher chegou. Quando chegou o Geazi disse: olha aí a mulher aí, volta para mim lá, Marcos. Olha aí a mulher aí. Diga amém. 4, segundo Reis 8:4. Olha aí a mulher aí. Esse é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. Aí o rei falou com a mulher. O rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela.
e deu uma ordem. Qual foi a ordem? Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu até hoje. Devolva a colheita de 7 anos que ela perdeu, e ainda o que é dela. Diga glória a Deus. Irmãos, seu futuro está na mão de Deus. Só chora e reclama, entra em depressão quem não tem fé em Deus, quem não acredita nesse Deus, que o seu futuro está nas mãos dele. Porque a mulher virtuosa, Provérbios 31, 25, ela ri do futuro, porque os seus vestidos é força e dignidade. Diga glória a Deus. É força e glória. Essa sunamita excede o valor das outras. Como é que está o seu valor diante do mundo? Você é igual ao mundo? Você chora igual aos outros, reclama igual aos outros? Ou você é virtuoso? Ou você é virtuosa? Ou você vai ser a partir de hoje? Quem vai ser a partir de hoje? Levanta a mão. Isso mesmo. Fique de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus, levanta a sua mão para mim saber. Entendeu? Diga amém. Irmãos, é forte o que Deus falou e quer falar mais, amém? Levanta as suas mãos e diga: Deus, obrigado. O meu futuro está nas tuas mãos. O mesmo futuro que estava sobre aquela sunamita. Ela é o exemplo de que o Senhor não tira os olhos de nós. O Senhor acompanhou ela durante muito tempo. E ela foi muito, mas muito abençoada por ti. Nada lhe faltou. Ela não tinha filhos, o Senhor deu, mas o Senhor ressuscitou e ainda devolveu tudo que era dela. Pai, e é lindo que o Senhor devolveu toda a renda que deixou de produzir durante 7 anos. 7 anos. Como o Senhor é bom. Unge esse coração hoje. Põe um vestido de honra, de força, de dignidade nesse coração. Põe resistência, Deus. Tira essa incredulidade desse coração. Que ele crê, venha crer que o futuro dele está nas mãos do Senhor. Oh, como o Senhor é belo, Pai. Como o Senhor é belo. Como o Senhor é belo, Deus. Como o Senhor é belo. É lindo. É maravilhoso. Como o Senhor é soberano, justo e fiel. Eu estou aqui. Sei que essa igreja é uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Aquela mulher deixou o menino lá e foi, sem dizer uma palavra, sem reclamar. Ela teve de volta o filho, os bens e toda a renda. Por isso eu estou aqui, acreditando que essa igreja, a partir de hoje, será uma igreja fiel ao Senhor. Se você tem que falar isso para Deus, fale. Se você deixou de obedecer a Deus, de ser fiel, de ser temente a Deus, fala sério com o Senhor hoje. Peça ao Senhor, me ajude, porque eu quero, Deus, a partir de hoje, ser uma bênção para ti.
porque hoje eu vi que os teus olhos estão sobre mim. O Senhor me acompanhe aonde eu for. Aonde eu estou, o Senhor está me acompanhando. O meu futuro está em tuas mãos. Oricantiri alami. Suri alarabi goricantiri alasuri alabi goricantiri. Ori alasuri alabi goricantiri. Se tiver que pedir perdão ao Senhor, peça. Peça perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Esta é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Este é o meu anseio, meu amor por ti. Esta